Bom dia, pessoal, tudo bem? Seguindo aí no nosso livro, nós temos na página 793, ainda no volume 4, né? Volume esse que mal iniciamos. Estamos vendo aí as classes de palavras, o livro fazendo um retorno a essa questão das classes. Já vimos substantivo, adjetivo e numeral, desculpe, e artigo. E no volume, ainda no volume 4, capítulo 17, os advérbios, assunto da última aula, né? Antes do recesso. E os exercícios ali colocados, vocês têm o gabarito para fazer a conferência. No decorrer da aula, podem tirar dúvidas quanto a esses exercícios. E vamos seguindo aí, né? Por conta do tempo passando também muito rápido, na parte dos pronomes pessoais, na página 793, onde nós temos aí pronomes pessoais. Bom, é uma parte muito extensa do estudo linguístico, a questão dos pronomes. O livro dividiu aí pronome pessoal para depois entrar com os demonstrativos, possessivos e outras classificações morfológicas do pronome e algumas morfossintáticas, ou seja, não só classificar pelo que ela apresenta de formato a palavra, mas pelo que ela vai apresentar de função dentro da oração, tá? Então, vemos aí os pronomes pessoais divididos em retos e oblíquos, onde nós temos os pronomes retos, que vocês já estudaram, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, desempenhando função de sujeito. E os pronomes oblíquos desempenhando função de complemento verbal, tá? Complementos verbais, como objeto direto e indireto. Então, eu, nós temos lá me, mim, comigo, tu, te, ti, contigo. Sabemos que o pronome eu é pronome de função sujeito dentro da oração, por isso é chamado de pronome reto, e os pronomes oblíquos têm função de complemento. Me, né? Por exemplo, mim, isto é para mim. Fulana deu-me ou me deu o livro. Então nós temos essa divisão por conta do posicionamento do pronome dentro da oração, tá? Então a divisão em reto e oblíquo vai em função disso. Ser pronome sujeito e ser pronome de função objeto, tá bom? E é importante observar numa questão textual que o pronome ele tem colocação anafórica e catafórica, assunto de coesão textual visto no manual de produção de texto, né? A gente estuda gramática, a gente estuda aspectos linguísticos para nos favorecer na produção, seja a produção oral, seja a produção escrita, tá? Então, os pronomes, eles têm essa marca, né? De um pronome aparecer lá no finalzinho de um texto e remeter a algo que já aconteceu, referência anafórica, ou ele está citado numa determinada parte da oração ou do texto e ele ser explicitado mais adiante, que é a coesão catafórica. Então nós temos de prestar muita atenção nessas colocações, porque o pronome, a função dele é essa, né? Acompanhar ou substituir nome. E aí a gente lembra da definição de pronome, palavra que acompanha ou substitui nomes. Prestando sempre atenção nessa aula, né? Do dia 6, né? Prestando muita atenção apenas nessa divisão. E os exercícios que eu vou passar, que eu vou recomendar, vou colocar isso no roteiro de atividades por escrito, são focadas nessa divisão e nessa questão da colocação dos pronomes dentro da oração, reto, oblíquo, aquela velha questão do eu e do mim, quando usamos o eu, quando usamos o mim. Preste muita atenção nisso na leitura no livro. E na próxima aula a gente vai abrir um pouco a questão do pronome ser, tá? Dentro da questão morfossintática, ou seja, como pronome passivador, como índice de indeterminação do sujeito, são coisas que vêm ao longo do tempo já estudadas, mas sempre com dúvida, né? Eu vou tentar colocar aqui um quadro para explicar isso melhor para vocês, escrevendo, porque não dá só para falar, nem só sinalizar no livro. A gente vai precisar de uma marca, de algo que marque melhor essa aula, para que vocês entendam essa colocação. E esses posicionamentos, que são muito sintáticos, mais que morfológicos, ou seja,
colocações dentro da oração, dentro de estruturas oracionais, tá bom? E aí vocês vão fazer os exercícios conceituais 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Vou colocar, estou falando aqui, mas vou colocar isso por escrito também. E os exercícios de aprofundamento contextualizados, número 11, tá? Da parte dos contextualizados, e os de aprofundamento 21, 22 e 23. Voltando a falar, vou colocar isso no papel, tá? E no decorrer da aula vamos interagindo, vocês podem tirar dúvidas, se elas ocorrerem, né? O nosso papel é esse aqui, é tirar dúvidas, é resolver questões, trabalhar em cima de problemas. Isso é muito bacana, né? Trabalhar em cima de problemas mesmo, porque problema existe para ser resolvido. Eu sempre comento isso em sala de aula, tá bom? Então é um aspecto da língua muito complexo, gera estudos assim por todo um bimestre se deixar, né? Se bobear, a gente passa um bimestre estudando pronome e não dá conta de tudo, né? Pronome e verbo, duas classes muito complexas, muito densas, mas de extrema importância no papel da construção do texto, muito importante na questão da nossa fala diária, do discurso como um todo, tá bom? E aí fica aí os questionamentos em aberto, vocês podem colocar dúvidas, tirar dúvidas o tempo todo, repetir, a gente explica quantas vezes for necessário, mas a dúvida não pode persistir. Lembrando que vocês agora estão estudando de forma remota, né? Estão em casa, tem outras formas de estudo além do livro didático, ele é o principal, mas vocês podem complementar vendo uma gramática, dando uma olhadinha no que o outro livro diz sobre aquilo, observando um outro exemplo, é assim que se estuda, traçando paralelos, né? Com o que a gente vê na sala de aula, com o que a gente tem no nosso livro didático, com o que um outro material também vai complementar. Material nenhum pode ser engessado, é só aquilo e é verdade absoluta. Isso não existe. Ao longo da vida acadêmica de vocês, vocês vão observar isso cada vez mais, em que vocês vão precisar consultar várias fontes. Comece a fazer isso agora, nesse período até, né? Dê uma olhadinha no que o Google diz, a recomendação de um material, uma outra oração, com outra colocação, com um outro personagem falando, um outro exemplo. Isso é importantíssimo. Não ficar só preso numa única coisa, porque língua, por exemplo, eu não sei se alguma outra disciplina que eu não posso responder pode ficar engessado num conteúdo só, numa única forma de exposição. Linguisticamente falando, isso não acontece. Não pode. Língua não é isso. Língua é uma multiplicidade de usos, de formas. Um único material jamais dará conta disso. Ele é a fonte principal, mas temos de ampliar as consultas, as formas de exposição, tá bom? Então estamos aí para tirar qualquer dúvida e estou no aguardo aí das perguntas, dos questionamentos, tá? Até!